Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, a tua serva, Pai, diante da tua presença, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra, Pai querido, Pai amado, através da vida dela, Senhor, para falar com a tua igreja nesta noite. Jesus querido, que o Senhor venha derramar do teu poder e da tua graça, Pai, porque estamos carentes, necessitamos, Pai, da tua presença a cada dia na nossa vida, que assim seja. Amém, Jesus. Permaneça em pé, irmão, em nome de Jesus. Convido meus irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Já está ficando de praxe já eu pregar na Santa Ceia, né? Eu já falei para o Senhor para ele deixar vocês descansarem um pouquinho mais. Aí eu falei, chama você quem, não precisa ser eu não, vai, pode chamar outra pessoa. E por incrível que pareça, sempre está errado para alguém vir na Santa Ceia. Aí eu falei, então amém, Deus sabe todas as coisas. Vou estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 42, o verso 6 até o verso 10. Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis, capítulo 42, do verso 6 ao verso 10, que diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e se inclinaram-se diante dele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que ele havia sonhado deles, e disse: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É uma passagem um pouco diferente do que esperado de Santa Ceia, mas foi o que o Senhor tocou o coração. Aqui podemos ver a passagem de José, uma passagem muito conhecida, e uma passagem ao qual a gente podemos ver a obra quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Pode passar céus e terras, às vezes você pode tentar modificar tudo com as suas próprias mãos, mas quando Deus tem propósito na tua vida, ele vai acontecer de qualquer maneira. E assim foi na vida de José. José era muito novo naquela época. Ele era filho de Jacó. Jacó, todos conhecem a história de Jacó, que ali ele trabalhou por 7 anos para poder se casar com Raquel. E quando chegou nos seus 7 anos ali trabalhando por amor, esperando para no final ele casar com aquela pessoa que ele amava. E ao ficar daqueles 7 anos, ele Labão o enganou, e tudo escuro na tenda, e quem adentrou não foi Raquel. Quem adentrou naquela tenda foi a irmã de Raquel, a mais velha. E quando ele entrou ali, Jacó ele se sentiu enganado. Jacó ele se sentiu passado para trás, porque ele trabalhou arduamente 7 anos da vida dele para ele poder casar com quem ele amava. E o que aconteceu? Ali ele teve que trabalhar, além daqueles 7 anos já trabalhado, ele teve que trabalhar mais 7 anos para ele poder casar com Raquel. E ali foram gerados outros filhos, porém a prometida, a que ele aguardava, a que ele amava, era Raquel. O esperado, o prometido, era José. E ali Jacó ele tinha grande afeiçoamento por José. Ali Jacó, ele tinha uma afeição muito grande pelo seu filho José. Ah, mas porque ele era mais novo? Não. Porque ali a Bíblia vai dizer, nos capítulos anteriores, que Raquel já estava grávida também do seu último filho mais novo, Benjamim. E ela acabou morrendo no parto. José, um moço tão novo, mas ele era íntegro. Ele tinha virtudes. E você hoje, você tem virtudes para você demonstrar para o povo lá fora que você é o sal da terra e a luz do mundo? E hoje você tem virtudes para demonstrar o amor de Deus na tua e na minha vida? Você tem essa virtude hoje? José era uma pessoa íntegra, e aonde ele passava, ele demonstrava
Às vezes os maiores inimigos não é quem está longe. Às vezes os maiores inimigos, os maiores derradeiros, é quem está próximo da gente. E ali José tinha a confiança do pai dele. Ali José ele tinha a confiança de Jacó. E ele via tudo que os seus irmãos faziam de errado, ia lá e contava para o pai dele: olha, meus irmãos fizeram isso e isso, pai. E o que Jacó fez? Para Jacó, por mais que tinham outros filhos mais velhos do que José, Jacó resolveu presentear José com uma túnica colorida. Mas aquela túnica não era somente um presente, ou somente uma túnica. Aquilo ali era representatividade, como se ele estivesse passando toda a autoridade daquela casa nas mãos de José. Ei, você é José ou você é Benjamim? Você é José que é amado pelo seu pai, aonde Jesus está aqui te entregando uma capa de honra, te passando um cajado, para você poder executar seus atributos, as suas virtudes na casa do Senhor, para você executar seus atributos, as suas atividades na sua casa. E ali José, ele ganhou essa túnica, e essa túnica representava que ali ele teria o poder como se ele tivesse sido o primogênito daquela casa. E aquilo gerou grande revolta para os irmãos dele. Os irmãos dele falaram: como assim? Ele vai ter que mandar na gente? José, que foi um dos últimos, a gente está aqui trabalhando arduamente. José, que vai mandar na gente? E quantos que olham para mim e para você e falam: mas ele? Mas vai acontecer com ele? Mas ele não é merecedor disso. Eu tenho um exemplo na minha vida sobre isso. Ali José, na cidade dele, da onde ele estava, ele foi preciso ser retirado da onde ele estava e ir para outro lugar. Deus honrou ele e ele voltou para o lugar onde ele foi humilhado. Ele voltou para o lugar onde ninguém dava crédito para ele. Ele voltou para o lugar onde todo mundo falava: mas José, eu me humilhar para José, onde ninguém acreditava nos propósitos da vida de José. José voltou com grande honra. Ou seja, na minha e na tua vida, aquelas pessoas que não acreditam que você vai vencer, aquelas pessoas que só têm palavras negativas para lançarem contra você, essas palavras caíram já por terra há muito tempo. E o que está, e o que permanece de pé é a palavra do Senhor. O que permanece de pé são os propósitos do Senhor na minha e na tua vida. Pode vir o que vier, pode passar o que vier, pode falarem o que quiser falar. Só fica de pé sonhos de Deus. Tentaram destruir ali o sonho de José. Tentaram acabar com a vida dele porque achavam que vendendo, do que matando, do que fazendo qualquer coisa contra ele, poderiam parar os propósitos de Deus. Ali na vida de José podemos ver ele tendo alguns sonhos. E esses sonhos, o Senhor estava entregando para ele. O primeiro sonho era um feixe dele em pé e outros 11 feixes se curvando a ele. Ou seja, cada feixe representava um dos seus irmãos. E o que José fez? Ele foi contar o sonho dele para os seus maiores inimigos, para os seus irmãos. E quantas das vezes nós contamos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, as nossas idealizações para pessoas erradas? Quantas das vezes colocamos o nosso propósito, a nossa bênção, a nossa vitória nas mãos de pessoas que não querem te ver feliz? Ou seja, ninguém pode parar o que Deus determinou na tua vida. O Senhor, Ele abre portas. E se alguém colocar barreiras, o Senhor, Ele escava túnel. Mas a sua promessa, o teu sonho, o teu propósito vai se realizar. Porque ninguém pode parar o poder do Senhor Jesus. Porque ninguém pode parar uma promessa que foi lançada contra mim e contra a tua vida. Quem lançou a promessa foi o nosso Pai que está no céu. E Ele é fiel para cumprir. Pode se passar anos, pode se passar dias, mas ela irá acontecer. Ninguém para os propósitos de Deus. Glórias a Deus. Ali José, ele contou seu primeiro sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos ali: não, imagina, você está ficando doido, rapaz, a gente se humilhar para você. Tudo bem, e ali aquele ódio daqueles irmãos
se inclinar diante de você. Eu creio ali, vamos tentar imaginar aquela cena, olhando para José e falar, você não vai ser ninguém na vida, mas você é o filhinho do papai. As portas é tudo mais fácil para você, mas a gente não vai deixar a gente mais velho se inclinar diante de você. Mas quando Deus tem propósito na minha e na tua vida, você pode ser o mais novo, você pode ser o mais velho, você pode ser a ovelha negra da tua família. Mas quando Deus tem propósito na tua vida, Ele vai cumprir. Se Deus tem propósito na tua vida, Ele vai realizar. Independentemente de onde você esteja, de onde você vai, para onde você for parar. Mas quando Deus tem propósito na tua vida, pode mover céus e terra, mas a promessa do Senhor prevalecerá. Glória a Deus. E o primeiro erro de José foi contar os seus sonhos para quem não ia vivenciar o sonho com ele. Quando você tiver um sonho, divida esse sonho com pessoas que vão fazer parte desse sonho com você. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que Deus tem preparado para você. Que não vai ficar feliz, que não vai se alegrar com você nos projetos que Deus tem para ti. Muitas pessoas, quando falamos, olha, mas eu queria que isso acontecesse, eu vou lutar para acontecer. E a pessoa olha, mas você não vai conseguir, você não tem estrutura para isso. Davi também não tinha estrutura. Davi era o menor dos seus irmãos. Davi não tinha beleza, Davi não tinha estatura, Davi não tinha porte nenhum. Mas ele tinha um Deus sobrenatural, um Deus das causas impossíveis que estava guerreando do lado dele. Não sabe se ele era bonito, se ele era bonito, se ele era pequeno, se ele era grande. O nosso Deus guerreava em favor de Davi, ele continua guerreando na minha e na tua vida. Glória a Deus. E ali José, ele teve esse erro, ele contou para os seus irmãos. E quando ele contou esse último sonho para os irmãos dele, os irmãos falaram, não, a gente temos que dar um fim na vida dele. Temos que acabar com esse menino. Ele está ficando louco e se de repente acontece tudo isso que ele está falando. E aí eles pegaram José, levaram ele até uma cova. Agora vamos se imaginar com José, dentro de uma cova escura, onde seus próprios irmãos, que ele amava, o jogou lá dentro. No escuro, sem água, sem alimento, sem nada. E ele lá no escuro, lá embaixo, ele só escutando, vou matar ele. Não, vamos dar um couro nele, vamos bater nele para ver se ele aprende. Não, vamos arrancar a cabeça dele e levar a cabeça para o pai e falar que alguns saqueadores o mataram. Imagine o coração de José escutando todas essas coisas estando dentro de um poço. Imagine o coração de José lá no fundo daquele poço, escutando pessoas que ele amava, querendo mal dele. E ali passaram um povo. E esse povo que passava, ele vendia as coisas nas regiões. E quando aqueles irmãos de José viram aquele povo, avistaram e falaram, olha, vamos fazer uma coisa, vamos vender ele para esse povo e lá eles decidem o que eles vão fazer. Se vão matar, se não vão matar, o que vão fazer. Porque tem momentos que o Senhor te pega e Ele te cuida. E Ele pega você e te dá carona com pessoas que você não conhece, com pessoas desconhecidas, para te salvar dos teus próprios inimigos. E ali foi na vida de José. Aquela caravana daqueles comerciantes que estavam passando foi uma carona que o Senhor estava dando para os propósitos que Ele tinha na vida de José. Eles estavam no meio dos seus próprios inimigos que não queriam o seu bem. E aquela caravana foi o impulso que ele precisava para os propósitos de Deus começarem a andar na vida de José. Porque quantas das vezes, eu falo por mim, quantos sonhos, nós sempre morávamos em chácara, como eu falei para vocês. E quantas das vezes eu escutava da minha família, a Carol está perdida. A Carol escolheu ficar com o Bruno, ela não vai ter
do que Deus tem para você. Glória a Deus. Muitos olharam para mim e para ele lá no começo. Quando a gente estava namorando, eu falei, ela é doida. Ela é doida, ela não vai conseguir trabalhar no que ela queria, mas todos aqueles que falaram outrora para mim, olha, não vai, não casa com ele. Você tem vontade de trabalhar no hospital. Você tem vontade de fazer isso e isso, aquilo. Ele não vai ter condição de te dar. Só que o meu Deus, Ele sabe o íntimo do teu coração. E Ele sabia quando eu pedia e eu falava, Senhor, Aleluia. Senhor, eu não quero que essas palavras sobrecaiam sobre a minha vida. E eles tiveram que ver o Senhor se fazendo presente na minha vida. E eu trabalhando no hospital de nome lá de São José. Eles tiveram que ver eu andando sim no meio de um hospital. E eu realizando sim os meus sonhos. Coisas que machucam, quantas das vezes escutando coisas que ferem e acabam nos desanimando, nos jogando para baixo, e a gente às vezes até pensa que Deus nos esqueceu, que aqueles planos e as promessas que o Senhor fez estavam demorando tanto, o Senhor não vai cumprir. Mas pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor ela permanece para todo sempre. Mas já tem 10 anos, mas na palavra do Senhor fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Muitas das vezes não acontece porque não estamos preparados para sustentar ou suportar o que o Senhor tem para você. Nós sabemos e suportamos às vezes crises, suportamos processos e às vezes a gente olha e fala, mas meu Deus, é crise em cima de crise. Meu Deus, eu não vou aguentar. Mas o deserto ele só forja escolhidos. Só vai para o deserto quem tem propósito. Só vai para o deserto quem tem promessa de Deus. Porque você sabe que é difícil, não tem nada no deserto, não tem. Mas o Senhor ele for ele bater na rocha e a rocha manar aquela água para você beber, o Senhor ele vai fazer. Nem que for para a rocha soltar água para te sustentar e para te sustentar o Senhor ele faz. Glória a Deus. E assim foi na vida de José. José, naquele momento eu creio que ele falou, meu Deus, eu estou perdido. Eu estou indo na mão de pessoas que eu não conheço. Eu estou indo na mão de pessoas que não sei o que vão fazer comigo. Só que o Senhor ele estava sustentando. E o Senhor ele estava direcionando José. Por quê? O Senhor estava tirando José da casa dele, aonde os inimigos estavam por perto e aonde não acreditavam no sonho de José. E iam colocar ele em lugar de alta honra. Naquele momento que José estava naquela cova, eu posso ver o quê? O Senhor o sustentando. Porque ali a gente podemos ver na passagem que a mãe dele havia morrido no parto de Benjamim. E quando a gente podemos ver assim, quando a gente não tem nossos filhos, quando precisa de algo mais brutal, algo de força, quem que defende nossos filhos? O homem. Agora, quem defende de coisas que às vezes a pessoa não está nem esperando, nosso filho olha para minha mãe está tão louca. Mas quem que sente e defende nossos filhos antes? É a mulher. E eu creio que na vida de José não foi diferente. Muitas armadilhas que os irmãos dele lançavam ali, a mãe dele estava ali para poder, não, meu filho, não faça isso não, porque eu estou aqui, vai dar errado. Muitas das vezes o Senhor utiliza até mesmo nós, mulheres. Quantas das vezes, se eu estiver mentindo, vocês podem falar. Mas quantas das vezes o marido falou alguma coisa para vocês e você, eu acho que é melhor não. E eles, você está ficando louca, eu não vou fazer isso. E quando eles vão e contrariam, o que acontece? E acontece melhor. Porque é como se fosse algo ali intuitivo, algo que a gente não sabe explicar. Mas o Senhor te usa para você direcionar o seu filho, o seu esposo, quem seja, porque o Senhor te deu um dom. E esse dom é para ser utilizado, para ser extraído ao máximo. E aí, naquele momento, José ele se viu sem esse satélite que ficava ligado 24 horas o protegendo. Acabou, ele não tinha mãe dele para proteger, para poder alertar ele.
mas o Senhor tinha propósito na vida de José e ele virou governador do Egito. E aquelas pessoas que outrora queriam matar e não acreditavam nos sonhos de José, que não acreditavam no que Deus tinha preparado na vida de José, teve que voltar, descer até a terra do Egito. E eles tiveram que ver, porém eles não conheceram o que era o seu irmão. Mas quem é humilhado sempre lembra. Quem é humilhado sempre vai ter aquele ressentimento. Quando eu fui morar junto com o Bruno, eu saí da igreja onde nós estávamos, a gente foi morar junto e eu disse, olha, eu nunca mais piso o pé na igreja do Portal Pará. Porque quando aconteceu tudo, todo mundo virou as costas para mim, todo mundo meteu o pau em mim, eu não quero mais saber. Só que a gente escreve uma coisa. Só que quem está com o caderno e o papel ali, a caneta, é Jesus. E se ele falar que você vai ter que voltar, você vai ter que voltar. E eu bati o pé e falei, não, eu não vou fazer mais. Pensou se for a última igreja da face da terra. Eu falei, irmãos. Porque tinha me machucado. Porque foi um lugar onde eu fui humilhada. E passaram-se os tempos, e passaram-se os anos. E de repente eu estava morando na chácara da sede. E eu congregava no outro ministério. E o pastor falou, olha, você tem que jogar no mesmo time que a gente. Falou, você tem que voltar para Madureira. Beleza. Falei pro Bruno, olha, não vamos para Alvorada. Tem um monte de outras igrejas. Não vamos para Alvorada. Beleza. Daqui a pouco o pastor Alvorada foi lá na chácara. E esse homem do nada chega pra ele e fala, tá bom, pode fazer essa ficha, mas vai lembrar. Eu falei, Bruno do céu, como assim? Você falou que nós vamos lembrar lá. Eu falei, eu não quero mais ir pra lá. Só que eu tinha escolhido um propósito para minha vida. Só que o que Deus tinha para mim era totalmente diferente. O Senhor me tirou de lá, eu saí de lá, eu fui muito humilhada lá. Só que quando Deus quer te honrar, Ele te leva para o lugar onde você saiu, para todos aqueles que falaram mal de você, para todos aqueles que não acreditaram nos propósitos de Deus na tua vida, verem que o Senhor é na tua vida. Glória a Deus. Eu tive que voltar. E daí eu já não tinha mais o que fazer. E lá estava a Carol, no meio do portal rural. Meu Jesus, meu Deus! E todo mundo ali, a gente começou a trabalhar e fazendo as coisas. E o pastor, ó, vamos levar vocês para diácono. Ah, para quê? Aí o negócio se levantou, todo mundo, mas diácono? Mas lá atrás eles pecaram, lá atrás eles fizeram errado. Mas lá atrás. Só que não importa o teu pecado, o teu erro ou a tua falha. O importante é o teu coração e se você tem o desejo de se consertar na presença do Senhor. Nós erramos lá atrás, mas a gente tínhamos o desejo, nós casamos e nós se consertamos. E aí muitos, não, pastor, não, ele não pode, eles não são merecedor de ser diáconos. Pensa, como me machucou no dia do congresso, no dia da consagração, eu olhei para o pastor, é amanhã, não é no meio da sede lotada, é amanhã, não é pastor, ele vai ser consagrado. Não, vocês não vão ser consagrados, minha filha. Mas eu não consigo falar nada, eu, amém. E voltei, e todo dia nós estávamos na igreja, todo mundo, vocês não iam ser consagrados? Mas vocês não iam ser consagrados? Só que o Senhor, Ele move seus ideias, e Ele até confunde até aqueles que achavam que sabiam o que ia acontecer na sua vida. Eles achavam que tudo tinha dado errado. Só que o Senhor, Ele surpreendeu. E naquele momento, eu creio que foi uma prova que até mesmo aquele pastor fez. Porque às vezes o Senhor, Ele te testa para saber se você está preparado para o que há de vir na tua vida. Imagine se naquele momento que Ele chegou para mim e falasse, ó, vocês não vão ser consagrados mais. E eu tivesse gritado, tivesse me explodido ali naquele momento. Eu não teria sido consagrada, mas o que aconteceu? Eu simplesmente aceitei. No outro dia eu estava todo culto na porta, na escala da porta, bonitinha lá, trabalhando. E passaram-se os tempos, a gente estiver vindo embora aqui para a freguesia, quando a gente chegou aqui na coisa, o pastor chegou e falou assim, olha, mas aqui já está constando que vocês é diáconos. Eu falei, pastor, para, já tem 2 anos isso. Ele, mas vocês estão com 2 anos de prova sem vocês saberem. Porque quando Deus vem para fazer, meus irmãos, confundir até aqueles que estavam ali falando que a gente não era merecedor. Porque o que Deus tem na tua vida, ninguém impede. Muitos ali falaram que nós não éramos merecedores, mas tiveram que ver a gente ali exercendo o corpo de diaconato. Muitos ali tiveram que ver a gente trabalhando na obra de Deus
o que Deus fez na vida deles. Para quem muitos falaram, olha, eles não prestam para ser diácono, eles não merecem nem para ser diácono. O Senhor nos honrou, nos capacitou. Provas foram passadas, foram momentos difíceis, bateu o desânimo, bateu, deu vontade de desistir, com certeza, mas permanecemos fiéis. O segredo é não desistir. A prova está grande, mas não desista. O deserto está grande, parece que não tem fim. Não desista. A dificuldade está batendo na sua porta? Não desista. Estou falando mal de você? Está me ouvindo? Não desista. A palavra de hoje é não desista. Nós seguimos ali na contramão do que o povo estava falando. E o Senhor foi movimentando os céus e terra e a gente não entendendo. E hoje estamos aqui. O Senhor me tirou de lá. O Senhor me colocou de lá. Nos honrou através de lá. E hoje estamos aqui. E muitos que falaram hoje elogiam de ver cada status que a gente posta. E elogiam de ver o que o Senhor tem fazido na igreja para ter através das nossas vidas. Porque às vezes você é um José. Às vezes a tua casa, a tua família, a tua parentela está em crise. Eu cresci em um lar desestruturado. Meu pai bebia, minha mãe fumava, era briga o tempo inteiro. Eu cresci em um lar onde eu era pequena e ali colocava aqueles funk e ali todo mundo incentivava. Eu era pequenininha, mas eu era pequenininha, a dançarem. Ou seja, um lar desestruturado. Mas o Senhor, Ele te tira de lugares improváveis e te coloca em lugar de honra. O Senhor tira você da onde você nem acredita para te colocar em um lugar de dupla honra, onde Ele vai te capacitar, aonde Ele vai te usar para curar outras vidas. Por muitos anos da minha vida, eu queria provar para todo mundo que falaram mal. Eu queria provar para minha mãe, para o meu pai, e eu acabei me perdendo em tudo, porque eu queria provar para eles que tudo aquilo que eles falaram estava errado. Porque minha mãe falava, eu cresci num lar que falava que era humilhante se eu não trabalhasse, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser independente, que eu tinha que não sei o quê. Nada contra, irmãos. Nada contra quem trabalha. E aí eu pus na minha cabeça que eu tinha que trabalhar a todo custo, que eu tinha que dar uma melhor. Só que eu já não estava mais dando conta. Eu tinha problema na coluna, tenho problema de tudo qualquer coisa, e eu não estava dando conta mais. Porque eu queria provar, eu queria mostrar para eles que tudo que eles falaram estava errado. Mas não está nas tuas mãos você provar para eles o que eles falaram contra a tua vida, contra a tua família, contra o que for da tua vida. Não está nas tuas mãos, e sim nas mãos de Deus. E eu ali querendo provar tudo para eles, eu começava a trabalhar. Não tinha tempo de ir para a igreja. Ali eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para o meu casamento. Quase que a gente se separamos porque começou uma onda. Por quê? Eu estava querendo com as minhas próprias mãos provar para as pessoas que eles estavam errados. Só que o Senhor, Ele ali pegou e falou: filha, acorda. Você está no meio do deserto, mas quem te capacita e quem te ergue, quem te levanta, quem te dignifica e quem te mostra que você é capaz sou eu. E quando a gente não acreditar que o poder está nas mãos dele, de nada vai a pena. O Senhor, Ele vai te colocar em lugares onde você nem vai acreditar. Mas esses lugares que Ele vai te colocar é para te preparar, é para te forjar para os propósitos que Ele tem na tua vida. Glória a Deus. É para te preparar para as coisas grandes que Ele tem na tua vida. E hoje, no dia de Santa Ceia, um dia importante, um dia de gratidão a Deus, um dia de renovar a nossa aliança com o Pai, um dia de você olhar para o Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me sustentado até aqui. Obrigado, Pai, por o Senhor ter me honrado. Obrigado, Senhor, por todas aquelas pessoas que outrora não acreditavam em mim, mas Ele te escolheu. Para muitos você era incapaz, mas Ele te chamou. Para muitos você era insignificante, mas Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele está do seu lado.
aqui 2 papéis, frente e verso, e diz se sai alguma coisa que está escrito aqui. Não sai. Porque Ele que te capacita, Ele que te direciona e Ele que vai te levar para as promessas dEle. Só basta a gente acreditar e que possamos ser como José, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos mais difíceis, permanecer fiel, permanecer na posição onde Deus te colocou, para que você possa ser capaz de sustentar, de ser digno daquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque as crises, as dificuldades, ela vem, mas te preparando para aquilo que o Senhor tem para você. Porque muitas das vezes, se o Senhor te der hoje, você não vai saber usufruir bem. Se o Senhor te der hoje o que você pede para Ele, hoje aquilo que você necessita, muitas das vezes vai vir e você voou, porque você não está preparado. É a mesma coisa, eu pego uma pessoa que não tem nada e dá R$1 milhão para ela. E me diz daqui em um mês se aquele 1 milhão está bem investido. Se aquele 1 milhão ele ainda tem. Não tem, porque não está preparado para aquilo. Agora, quando o Senhor ele te prova, está vindo crise, está vindo dificuldade, está vindo, mas o Senhor é quem te sustenta. É o Senhor que está te passando no deserto para você aprender com Ele. Para quando a bênção vir, você desfrutar da maneira correta. Para você desfrutar da maneira certa. E assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.